Boa noite a todos, né? Boa noite, professor Linhares Filho. Hoje a gente recebe aqui no Expoentes da Literatura, né, de forma muito feliz, né? A gente encerra o último expoente do ano, né, e a gente encerra com a presença ilustre do professor Linhares Filho, né, que conseguimos trazer aqui para conversar um pouco com a gente hoje, né? Especificamente, a gente vai falar hoje, né? Vou falar daqui a pouquinho sobre o livro dele, Machado de Assis, Latência Sensual Consciente, que foi, né, o último lançamento do professor. Para quem não conhece o Expoente da Literatura, né, porque a gente sempre fala para um público maior no YouTube, o Expoente da Literatura ele existe aqui na universidade há mais de 15 anos, né, em que a gente conversa com escritores e com pesquisadores sobre, né, a literatura. Então, queria começar agradecendo o professor Linhares pela disponibilidade, né, pela generosidade de estar aqui conosco, né, de tirar uma hora do seu dia para conversar com a gente, né. Falar para a generosidade, ele me mandou os livros todos dele, né, que eu vou passar para vocês verem daqui a pouco, né, e, enfim, a gente encontra muita gente na academia com currículos muito grandiosos, mas nem sempre esses currículos correspondem à generosidade, né? Então, eu queria ressaltar aqui a gentileza e a generosidade do professor e agradecer muitíssimo, não é? O sim por ter aceitado o nosso convite, né? Por ter aqui se disponibilizado a estar conosco. Eu vou, antes de passar a palavra para o professor, apresentar bem brevemente a biografia dele, tá? Para a gente dar início à nossa conversa de hoje. E aí, professor, se eu falar alguma coisa errada, o senhor me corrija, tá? O professor Linhares Filho, né, é poeta, ensaísta crítico, foi professor titular de literatura portuguesa na Universidade Federal do Ceará, né, cujo mestrado foi coordenador e lecionou as literaturas portuguesas e brasileiras, foi pesquisador na Universidade Clássica de Lisboa e professor visitante na Universidade de Colônia e técnica na Alemanha. Mestre e doutor em letras pela UFRJ, membro da Academia Cearense de Letras e da Academia de Letras e Artes do Nordeste, Prêmio Estado do Ceará de Ensaio de Poesia, colaborador de várias revistas nacionais e internacionais, dentre elas a Colóquio Letras, né, que é uma revista muito importante para a gente em literatura portuguesa. Detentor do diploma de mérito cultural concedido pela Academia Brasileira de Filologia do Rio de Janeiro, presidente de honra da Academia Lavrense de Letras, comendador da Ordem ao Mérito, da Ordem do Mérito Cultural Ideal Clube, professor emérito da UFC e príncipe dos poetas cearenses. Professor, seja muito bem-vindo à Universidade Católica de Petrópolis, né? A gente tem muito prazer em receber. Professora Aline, é um prazer muito grande receber esse seu convite para esse papo, essa palestra desse programa tão importante, Expoentes da Literatura. Estou aqui às suas ordens e já começo a expor, sei que o interesse é justamente esse, expor alguns assuntos relacionados ao livro Machado de Assis, Latência Sensual Consciente, que já está aí exposto, os alunos já devem saber alguma coisa sobre ele a partir da capa, né? Bom, o que tenho a dizer é que se trata de uma pesquisa de mais de 50 anos, né? Eu ainda, como estudante universitário, me interessei pela obra de Machado de Assis, lendo aqueles nossos clássicos, né? Onde fui despertado, sobretudo por uma afirmação de Gustavo Corsão, que é quem faz a apresentação do livro Nossos Clássicos, pertinente ao romance, né? Ele diz o seguinte, que Machado deve ser lido com atenção, por assim dizer, duplicada, indo uma parte à coisa significada e outra parte ao sinal. Isso me deixou com muita curiosidade, né? E comecei a investigar
as obras de Machado, não só do romance, mas também as obras de conto, crônica, e fazendo sempre uma autotextualidade, né? E verificando que realmente havia qualquer coisa mais profunda, muito além do que se lia superficialmente, né? E fui também me ajudando com os desafios do próprio escritor, que chama muito a atenção. Não sei se os leitores dele percebem isto. Ele fica a todo instante chamando a atenção do leitor e desafiando o leitor e o crítico, né, para algo que está a dizer e que não foi entendido, não foi compreendido. Por exemplo, desses desafios, eu destacaria o que ele diz aqui nessas palavras. Ele diz: olhai, daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa senão, além dos livros. Quando eu começava a dizer isso, os alunos achavam muito parecido comigo, esse sujeito, né? E todo mundo ria. Inclina-se sobre a página anterior a ver se ele descobre o despropósito. Lê, relê, translê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as, e nada. Não acho despropósito. Então, isso chamamentos como este, e esse despropósito eu já descobri aqui, e eu coloco no livro também, coisas desse tipo, a 3x4, se encontra no livro, nos livros de Machado. E há um capítulo justamente sobre isso. Eu digo, insinuações acerca dos processos e o desafio ao leitor. Há um capítulo inteiro só sobre esse assunto. Bom, então, não só esses desafios do próprio autor, mas também a leitura de alguns autores. Eu já falei de Gustavo Corsão, alguns autores que atentavam para a existência do simbólico no Machado, né? Como, por exemplo, o Barreto Filho, que é um epígrafe deste meu livro. Ele diz: a obra de Machado de Assis, nas suas reservas, nas suas alusões, parece muitas vezes uma linguagem cifrada. Isso é importante. Que dá a impressão, a cada passo, de ter um alcance maior do que a sua significação aparente. Olha que chamamento. O sorriso amargo que sempre trouxe na face tem um ar de desafio, como se propusesse um problema e nos convidasse à sua solução. Isso é o que diz Barreto Filho no seu grande livro Introdução ao Machado de Assis, né? Mas o próprio Afrânio Coutinho, de quem eu fui aluno, e ao qual apresentei os 2 livros que fazem parte deste volume, e recebi dele a nota máxima, o próprio Afrânio diz o seguinte, que há 3 motivos em que se fundamenta a obra de Machado de Assis. O humorismo, a tragicidade e a simbologia. Então, essas aberturas, esses acenos de autores como esses,
me chamavam cada vez mais a atenção para uma descoberta de coisa mais profunda. Também fui advertido por Augusto Meyer, Wolfgang Kaiser, que fala, por exemplo, do caso de uma borboleta preta, né? Que eu traduzi também esse símbolo aqui no livro. Quem mais? O Northrop Frye, o Eugênio Gomes. Esses foram os autores que sempre focalizavam a possibilidade de, em Machado, se encontrar com muita frequência o simbólico. O que fiz? Uni o simbólico ao sensual, porque de sensualidade alguns também chamavam, para a sensualidade, alguns chamavam a atenção, como, por exemplo, o caso de Augusto Meyer, que se refere muito à sensualidade, mas há uma sensualidade superficial, como o do capítulo Uns Braços, A Mão de Sancha, coisas superficiais, quando a latência sensual consciente, que é o ponto-chave do meu livro, é uma coisa profunda. Né? É uma coisa profunda. E a ela se chega também por se descobrir que os topônimos e antropônimos, sobretudo os antropônimos da obra de Machado, não são gratuitos, né? As personagens são escolhidas a dedo. Todas têm um relacionamento muito forte com o contexto. Então, a partir também dessas personagens, dos antropônimos, eu me pus a juntar elementos que deram no resultado que agora se apresenta neste livro. Lógico que eu não me descuidei do ponto-chave de toda a literatura, que é a obra aberta de Humberto Eco, né? em que o autor chama a atenção para o fato de, num significante, haver a possibilidade de vários significados. Nisso em que consiste, como sabemos, a obra aberta. Então, eu me pus a investigar essa latência que não se confunde com a latência da psicanálise, nem de qualquer aspecto biográfico do autor. Né? Eu me pus a investigar Machado com os recursos da estilística, da retórica, da semântica e da etimologia. Esses são os vários aspectos como recursos que eu utilizei para uma investigação mais profunda. E me pus a ver símbolos como, por exemplo, a ponta do nariz, o chapéu, os calçados, a política, coisas desse tipo. Também verifiquei que, antes de Machado, o Eça de Queiroz, que é um autor que eu também tenho investigado, como que foi pioneiro dessa latência em 3 contos, sobretudo nesse primeiro conto, Singularidades de uma Rapariga Loura, que é de 1874. Né? Quer dizer, antes de o Machado, como algum autor já disse, antes de ele soltar o demônio, né? Que o fez com Memórias Póstumas, que são de 1880, né? Quando ele publicou em 81. Né? Então, essa, com Singularidade de uma Rapariga Loura, José Matias e um poeta lírico,
com esses 3 contos, já utilizaria a latência sensual consciente, né? E é bom que se diga que esse sintagma foi criação minha, né? Isso, de latência sensual consciente, né? Mas coisas que eles usavam. Também antes dele, desses 2 autores, Leodegário A. de Azevedo Filho, que é também professor, que foi professor de literatura portuguesa, foi meu professor também na UFRJ, chama a atenção para as cantigas medievais de Pero Meogo, que também teria uma linguagem cifrada. Então, essas coisas todas foram elementos a que eu recorri. Agora, nenhum desses autores investigou interpretando a fundo e de modo detalhado o que eu me pus a analisar, né? Então, eu aqui me coloco para qualquer dúvida ou curiosidade nesse âmbito aí, sobretudo para explicitar mais profundamente qualquer aspecto ligado à sensualidade simbólica de Machado de Assis. Obrigada, professor, pela sua explicação. Eu tenho umas perguntas antes de a gente passar para os alunos, e aí se eu puder, eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. O senhor falou bastante da latência sensual, né? Você explicou essa diferença de que não corresponde, né, ali à psicologia, que é um conceito próprio, né, cunhado pelo senhor. E aí a latência sensual, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o consciente, porque da latência sensual, o que seria então a latência sensual consciente, né? O senhor falou bastante sobre latência e sobre a questão da sensualidade. E se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre isso, e aí, para esclarecer o que seria esse consciente, então, no Machado, né? Não, professor. Como eu disse, não me interessou o inconsciente, que é explorado pela psicanálise, né? Interessou-me o fato de Machado, a partir dos topônimos e antropônimos, dar uma amostra ao crítico e ao leitor de que tinha consciência de abordar algo mais profundo e sensual, e não se interessava, por exemplo, pelo superego. O superego, que é uma coisa, pelo superego psicanalítico, né? Porque, a meu ver, há um superego consciente no Machado, representado pela figura da Virgília, né? A figura da Virgília, a personagem, é uma espécie de superego do Brás Cubas, tá certo? Um superego consciente. E consciente ainda mais por quê? Porque esses elementos linguísticos, estilísticos, etimológicos e retóricos são manejados de modo a se entender que eles, pela sua repetição de certos símbolos, acenam para essa consciência do Machado, né? Quer dizer, juntam-se os antropônimos e topônimos, e esses recursos, e a repetição desses recursos, e a autotextualidade, essas coisas
nos remetem a uma consciência, a uma consciência do crítico e do leitor de que Machado era consciente ao abordar o seu tema, ao expor a sua mensagem. É justamente isso. Por exemplo, eu aludiria à causa da doença do Brás Cubas, né? Vamos pegar esse caso. A causa da doença do Brás Cubas. O que teria levado o Brás Cubas à sua doença, que ele diz que, estando interessado em descobrir um emplasto que acabasse com a dor humana, recebeu cheio um golpe de ar, adoeceu e não se tratou. Por isso é que lhe veio a doença e ele morreu. E por isso mesmo estava mandando do outro mundo. Ele não disse, eu não explico o modo como isso veio, né? Mandando do outro mundo as suas memórias póstumas, né? O fato é que não são memórias póstumas. E em que consistia, no meu entender, essa doença, de que teria vindo? Ele teria, porque ele se mostra um ser preocupado na latência com a sua própria masculinidade, né? Ele sugere que as partes parassexuais deveriam ser substituídas ou tapadas, né? Quando ele está procurando resolver esse problema que é, antes de mais nada, ridículo, né? Caricato, ele recebe em cheio esse golpe de ar. Esse golpe de ar teria sido o quê? Ventosidades. Ventosidades, né? Então, como é que se chega a isso? Juntando essas partes todas a que eu me referi, e isso nos dá a consciência de uma consciência do autor. É um ligeiro exemplo que eu dou, no entanto, muito importante, porque se refere ao emplasto, que é um dos maiores símbolos, se não o maior símbolo do Machado na sua obra, né? Um emplasto que devia ser colocado. A crítica nunca se perguntou em que lugar ele colocaria o emplasto, né? Mas seria algo que, figurativamente, quer dizer remendo mal feito, né? Seria um remendo mal feito, portanto, ridículo, porque com ele, para desviar a semelhança com as partes parassexuais da mulher, ele empregaria esse emplasto. Mas um emplasto para resolver o problema moral, sendo algo que ele usaria fisicamente, já aí está um ridículo e está um modo muito consciente de se verificar a problemática simbólico-sensual do Machado. Não sei se expliquei dando um exemplo, né? Da consciência que Machado tem do que ele escrevia. Sim, eu fiquei lendo essa parte do livro, eu fiquei pensando muito nesses autores que têm... Eu pedi para o senhor falar do consciente por conta disso, assim.
com esse mito dessas coisas que acontecem ao acaso, né, dessa inspiração. E o Machado parece ser da linha dos escritores como Edgar Allan Poe e como tantos outros que têm uma profunda consciência do seu próprio fazer poético, né? E acho que o exemplo foi ótimo para a gente entender esse processo todo. Eu queria fazer uma outra pergunta, queria que o senhor pudesse falar um pouquinho com a gente, né? Que é sobre esses dois processos que o senhor elege para trazer junto à latência sensual, que são os processos de metáfora e metonímia, né? O senhor afirma que a gente pode ler, né, o Memórias Póstumas do Brás Cubas, o Dom Casmurro, tanto como uma metáfora como uma metonímia. E eu sei que isso é um assunto bem grande, que o senhor vai discorrer durante páginas do livro, mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esses dois processos e a importância, e o que eles significam, né? Qual é a leitura do senhor sobre isso na obra tanto do Memórias Póstumas ou do Dom Casmurro? Como eu disse aí, dependendo da maneira de visualizar o problema, a mensagem, qualquer coisa que ele proponha na sua obra, poder-se-ia considerar uma metáfora ou uma metonímia certas coisas que ele propõe, certos símbolos seriam uma dessas duas modalidades retóricas, dependendo da visualização. Porque se considerarmos o aspecto da similitude, né, daria o caso numa metáfora. Se considerar estou embasbacado com a forma de futuro do pretérito, né? Se considerássemos o caso como metonímia, seria o caso da contiguidade, né? Similitude é o que faz a metáfora. A contiguidade, por vários aspectos, a parte pelo todo, o todo pela parte, o continente pelo conteúdo, o conteúdo pelo continente, e assim por diante. Seria então, a metonímia, né? Então, isso para mostrar que a retórica está sendo utilizada a 3x4 pelo autor, né? Ora como metáfora, ora como metonímia. E ainda casos de paronomásias, casos de adoção do fonológico, os vários aspectos, os vários níveis da linguagem, né? O fonológico, o sintático, o semântico, todos esses aspectos são utilizados envolvendo a simbologia sensual, né? Digamos, por exemplo, o caso dos capítulos 13 e 31, né? Até a numerologia é utilizada por ele. Há um capítulo que se chama 13 e há outro capítulo que se chama 31. No capítulo 13, o Lobo Neves, que é tido como homossexual passivo, por vários aspectos, por vários símbolos da obra, seria representado por esse 3, formato do 3, que coincide com o do livro aberto, com a sua concavidade e as suas curvaturas, né? Então, o 3 representaria as partes parassexuais da pessoa. E o número 1, o algarismo 1, representaria o falo. Ele não quer ser nomeado
presidente da província na data 13, mas alegando que isso é uma superstição, né? Supersticiosamente ele não queria, né? E nós sabemos que o 13 é um número fatídico, né? Supersticiosamente fatídico. Ele aceitaria a nomeação do dia 31. Por quê? Porque o falo, representado pelo algarismo 1, estaria atrás. E esse falo seria metonimicamente representando, estaria aí metonimicamente representando o secretário Brás Cubas, e estaria atrás. Aí ele aceitaria, como aceitou, a nomeação, que já foi outro, não foi mais o Brás Cubas, foi outro, alguém que iria ser secretário dele. Mas o que vale aí é essa representação nos números do 1 e do 3, que coincide com a do livro aberto, que lá mais adiante diz, e não haveria nenhuma página de sangue no livro aberto, esse livro aberto que representa as partes parassexuais, né? Iríamos longe para descobrir os vários símbolos da obra machadiana. Eu não quero me esquecer de chamar a atenção para a descoberta que eu fiz, antes que eu me esqueça, a descoberta que eu fiz do nome Escobar. Eu acho que foi um dos grandes achados ligados a antropônimos, né? Por que Escobar? Ele separou a palavra Escobar. Por quê? Porque foi às margens do rio Cobá que Deus deu ao profeta Ezequiel a missão de profetizar. Ora, como era chamado o filho fulcro da traição, da suposta traição de Capitu? Ezequiel. E Ezequiel, que era o nome do comborço, né? Do rival, né? Tudo isso ligado à profecia de Ezequiel, logo no começo, na abertura da profecia, em 4, lê-se justamente isso. E como é que Deus chamava o profeta? Filho do homem. Ora, José Dias, que era um sujeito capcioso, começou a chamar o menino de filho do homem. E Capitu não gostou. Achou que isso aí não era uma deformação do nome do menino, mas deixa que esse nome, filho do homem, seria uma alusão velada à suposta traição dela, né? E o Zé Dias, capcioso, achava talvez o menino muito parecido também com o comborço do Bentinho, né? Então, essa descoberta minha do nome Escobar, eu acho uma das descobertas mais interessantes que eu fiz de antropônimos. Essa era uma das minhas perguntas, que essa leitura dos nomes, especialmente a do Escobar, a do Bento Santiago também, a leitura do Iago, são leituras muito interessantes, assim, que algumas a gente acabava já tinha escutado, mas o do Escobar eu acho que eu só li na obra do senhor, assim. Era uma das minhas perguntas, era a respeito dessa etimologia, o senhor acabou antecipando e já respondeu. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho, se o senhor puder, sobre a metáfora do mar, né? Sobre essa representação do mar e dessa conexão que o mar tem com o feminino. E se eu me permite, eu queria ler só um trechinho, porque eu achei de uma das coisas muito bonitas e queria ler para a turma, e aí depois o senhor comenta, se eu quiser. É uma leitura que ele está fazendo da relação com o mar, né? E está assim na página 61.
A força do mar que puxa para dentro de si, por meio da onda em ressaca, foi a que exerceu Capitu sobre aquele adolescente, a experimentar as primeiras emoções sensuais. Eu achei e é claro que é extremamente acadêmico a leitura que ele vai fazer, mas achei de uma poeticidade tão bonita essa imagem desses olhos de ressaca da Capitu como sendo aquilo que puxa, né, essa força do mar. E eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre a metáfora do mar, né, no Dom Casmurro, e sobre essa conexão que ele tem com o feminino, né? Que a Capitu talvez, acho que uma das personagens femininas da literatura brasileira mais famosa. Certo. Você tocou num ponto-chave do Dom Casmurro, né? A problemática do mar é muito frequente. Não sei se a crítica se deu conta muito disso, né? Mas a partir dos olhos de ressaca de Capitu, né? Essa ressaca, como você já mostrou aí, é esse movimento das ondas que puxam para dentro, né? E por aí vai toda a problemática marítima do livro, né? Mar é sempre algo que acena para o leitor como grandioso, profundo, e é assim que o Machado vê no seu livro Dom Casmurro, né? O mar da intimidade psicofísica da mulher são os seus órgãos sexuais e toda a sua psicologia, né? É isso que o Machado focaliza no Dom Casmurro, né? Já está dito aí, a partir do título, a metáfora do mar, né? Pode ser também entendido, como eu já disse, como metonímia, mas é muito mais interessante ver o mar aí como uma similitude, né? A intimidade psicofísica da mulher, a similitude com o mar. Eu não sei que mais dizer sobre o mar, a não ser isso, que significa, em todo o livro, em toda a extensão do Dom Casmurro, essa intimidade psicofísica da mulher, não é? Tá certo? Obrigada. Eu concordo com o senhor. É justamente aí que é no mar que que se dá o naufrágio, né? Do Escobar, não é isso? É justamente aí. E a Capitu é descrita com olhos como se fossem os da viúva, né? Ele diz lá, como se fossem os da viúva, olhando para o cadáver. Tudo isso tem um relacionamento íntimo, se você juntar as partes. Obrigada, professor. Eu concordo com o senhor, eu acho que a crítica ignora muito a questão do mar no Dom Casmurro, né, que está ali. Acabam se prendendo a outras polêmicas e acabam ignorando, talvez, o que, para mim, acho que concordo com o senhor, é uma das principais metáforas presentes ali na obra, né, e como ela relaciona com a própria personagem feminina, que é a principal, né, uma mulher que tem o mar nos olhos, é muito interessante. Mas... Só sem querer
interrompê-la já interrompendo, o nome Capitu, né? Que é um hipocorístico de capitulina, e que vem do Capitólio, né? E Capitólio, o nome Capitólio, o capitulino, o adjetivo capitulino, que quer dizer referente à glória, ao dicionarizado, né? Está dicionarizado. E é interessante que no próprio nome da Capitu está o nome Glória, que é o mesmo nome da mãe de Bentinho, né? Sim, não, obrigada. Pode ser glória, triunfo e também decepção, fracasso, porque ele ficou, o Machado, na sua obra de pessimista, nihilista, schopenhaueriano, ele fica nessa dúvida, nesse antagonismo entre vida e morte, né? Então, a mãe e a mulher são, ao mesmo tempo, vida e morte, glória e traição. São esses dois aspectos que, na obra de Machado, se encontra toda a dicotomia de mensagem da machadiana, né? Obrigada, professor. Eu vou fazer uma última pergunta antes da gente dar espaço para os alunos comentarem, que na verdade, eu tenho algumas outras, mas eu vou dar espaço para os alunos primeiro, vou fazer uma última, se eles não tiverem, eu tenho mais 2 perguntas para fazer. Mas primeiro, só para a gente falar um pouquinho sobre... Eu falei que eu sou muito suspeita, porque eu gosto demais de Dom Casmurro, demais da metáfora do mar, e acabei todas as minhas perguntas ficando nela, né? Nessa primeira parte do livro. Mas a segunda parte do livro fala sobre o humor, né? Que o senhor até chegou a falar um pouquinho sobre essa representação do tríptico, né? Do humorístico, da tragicidade da simbologia presente na obra. E o senhor destaca, né? Isso que são símbolos humorísticos. E aí eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, dar um exemplo para a gente do que seriam esses símbolos humorísticos na obra do Machado de Assis, que o senhor fala aqui nessa última parte, só para a gente encerrar. Certo. O aspecto de humor, né? O humor, né, não é, no caso do Machado, não é muito fácil hoje em dia, porque, como sabemos, a decisão da psicologia, da medicina, também de aspectos sociais, a decisão de que a utilização do não convencional em sexo deve ser respeitado. Então, eu tive que, para formar esse livro que temos à mão, Machado de Assis, Latência Sensual Consciente, eu tive que fazer uma revisão tendo em vista esse respeito que hoje em dia somos todos obrigados a ter a parte não convencional do sexo. E justamente o humor do Machado, no seu tempo, era muito forte nesse ponto de tratar como se fosse algo ridículo o uso do sexo não convencional. Então, eu acho que eu teria dito tudo a respeito do humor no Machado em abordar
agora esse tema, né? Não quero entrar em detalhes, inclusive porque não gostaria de ser incriminado de qualquer maneira como alguém que, sendo cristão católico como sou, reprovaria o sexo não convencional. Então, tudo de humor no livro se prende a esse fato. Obrigada, professor. Eu vou virar um pouquinho só para o senhor ver os nossos alunos e vou passar a mensagem para eles. O senhor está falando com o público, o senhor acabou não vendo um pouco, né? Enxergar ficando para cá. Está dando para ver, deu um tchauzinho, professor. Temos essa. E aí, peraí que está fechando a câmera, toda vez que eu mexo no computador. E aí eu vou passar agora para eles dar as perguntas deles. E aí a gente começa a final. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tem o Everton. Pode falar. Professor, pergunta aí se o livro ele partiu de um conceito crítico ou de um conceito ensaístico. Não sei se você escutou. O Everton fez a pergunta se o livro tem uma característica mais crítica ou mais ensaística a respeito da obra dele. Qual foi o seu intuito inicial? Eu, ao escrever qualquer coisa de estudo sobre qualquer autor, eu não distingo onde está o ensaio, onde está a crítica. Ao passo que eu escrevo um ensaio, estou, ao mesmo tempo, fazendo crítica. Eu não distingo. Daí eu me considerar um ensaísta crítico, né? Um ensaísta crítico. A resposta seria essa. Certo? Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Eloá, pode falar. Sobre a questão que o mar é onde até o Escobar encontrou o naufrágio. Esses olhos do saco dela. A gente pode dizer que é um naufrágio simbólico do Bentinho e da relação deles? Tá. Não sei se eu consegui ouvir. A Eloá fez a pergunta a respeito dessa questão dos olhos da Capitu, né? Como o senhor menciona que até o próprio Escobar ele ele morre, né, afogado ali. E ela queria saber se o senhor entende, né, esse contato, né, a partir do momento em que o Bentinho ele encara os olhos da Capitu, se isso também não seria um naufrágio, né? Se a própria relação deles também não seria um naufrágio simbólico. Isso poderia ser entendido dessa forma, a partir dos olhos, o relacionamento do Bentinho com o Capitu se efetivou, né? Com que os olhos seriam as portas do sexo, da intimidade psicofísica da mulher, portanto, da Capitu, né? Com que seria, como eu digo aí, a porta em que ele naufragaria, né? Com certeza, essa ideia de naufrágio, né, é positiva, é correta. É a partir dos olhos, né? A partir dos olhos, com certeza. Obrigada, professor. Temos mais alguma pergunta, gente? Não? Eu tenho mais duas perguntas, professor, antes da gente encerrar. A primeira, né, como diz Machado, sobre as coisas futuras, né? O senhor
dedica bastante, apesar de eu mencionar a obra do Machado como um todo, né, ao longo do livro, você se debruça, né, especificamente sobre Dom Casmurro e sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E o senhor aventa ali a possibilidade de outros estudos, né? Então, a minha pergunta sobre as coisas futuras, se a gente pode esperar, se o senhor tem planos de ler, né, outras obras, né, ler criticamente outras obras do Machado, né? O que a gente pode esperar, então, não só, né, como crítico e ensaístico, mas também como poeta, né? Eu passei aqui o Consagração à Poesia, né, que é o seu livro, né, de poesia e de outros ensaios, e os 50 poemas escolhidos pelo autor, né? Então, a minha pergunta agora é menos sobre o Latência e mais sobre o senhor, assim, o que a gente espera, pode esperar das coisas futuras de Linhares Filho. Não, não acho que o latente sensual esteja presente na minha poesia, né? Não acho. Mas eu considero que análises outras de aprofundamento da própria escrita do Machado, os presentes alunos que me ouvem podem levar adiante, não só em relação a Machado, mas, né, a outras pessoas. Não é que você vai encontrar, por fim na força, a latência sensual e outros autores. Inclusive, é bom salientar que nem todo conto ou romance ou crônica de Machado você vai encontrar latência, né? Isso é importante para mostrar que a coisa não parte de mim, parte dele. Missa do Galo, que eu acho que é talvez o maior conto de Machado, não existe nada de latência sensual. Existe uma sensualidade forte, superficial, mas não há nada de latência sensual consciente. E em escritos de Machado, você não vai encontrar latência, como também não vai encontrar em outros autores. No entanto, é interessante fazer uma pesquisa tendo em vista a abertura que eu trago no meu texto, né? Também quero dizer que outros autores da literatura brasileira são estudados aqui, como, por exemplo, Clarice Lispector, né? No seu livro Uma Aprendizagem, ou livro Uma Aprendizagem, ou sobre Lore, Ulisses e Lore. Estou agora esquecido do exato teor do título. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, né? Que eu aponto aqui. Existe nele a latência sensual consciente, e até em outros poetas como Jorge de Lima, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem um poema que é estudado por Ledo Ivo, que é a descrição de um órgão sexual feminino em estado de menstruação. Coisas desse tipo, né? E eu analisei também esse caso, está exemplificado no livro, e assim vai. Eu acho que quiseram saber também, os alunos, e a professora também, qual o destino da minha poesia daqui para frente, né? Eu acho que sim. Eu tenho já um livro formado, só não está publicado. Não quero que seja o último, mas tem tudo para ser o último, inclusive a partir do título, né? Que terá o seguinte
título, Cantos do Entardecer, né? Não quero que seja o último, mas tem tudo para ser o último, tanto pela minha idade como pelo título, né? Então, o destino da minha poesia é esse. Se quiserem saber mais um pouco sobre a temática que eu abordo, é justamente o lirismo amoroso, o telúrico. Também me relaciono muito com temas familiares e o social. São esses os temas que eu abordo na minha poesia, do começo ao fim. Era sobre isso que eu ia perguntar, se tinha algum livro para sair de poesia. Certamente, Cantos do Entardecer não será o último. Tenho certeza que nem que tenha um Canto do Anoitecer, professor, vai ter que ter uma continuidade sobre isso. Queria só para terminar, de novo, agradecer ao senhor pela presença, pela disponibilidade de estar aqui. E eu queria que o senhor pudesse dar, o senhor já deu um pouquinho, né, já falou um pouquinho, mas pudesse dar um conselho, que eu sei que alguns alunos aqui, tem uns que já escreveram sobre Machado, que já estão próximos de terminar, de defender o TCC, mas a gente vive na academia muito essas vezes que se torna até um tabu, né? Que a gente acha que os grandes escritores não há nada mais para falar sobre os grandes escritores, né? O que a gente vai falar de novo sobre o Machado de Assis, ou sobre o Guimarães Rosa, ou sobre, não é, Camões e tantos outros, né? E aí eu queria que o senhor pudesse dar um conselho, né? Ou uma advertência, como gostava tanto do Machado de advertir, né? Sobre por que a gente ainda fala, né, sobre Machado de Assis? O senhor diz aqui no verso, se me permite, né? Aliás, um poema belíssimo que ele dedica ao Machado de Assis morto-vivo, né? O senhor fala sobre isso, né? Aqui estou para te dizer-te o quanto ainda te ouvimos, lemos e te amamos, né? Queria que o senhor pudesse terminar falando, dando um conselho aqui para os nossos alunos de letras a respeito disso. A literatura é inesgotável, né, professora? É inesgotável. Há muito o que dizer ainda sobre muitos autores já estudados e reestudados. Quem diria que alguém, depois de um século do nascimento de Machado, porque eu nasci justamente um século depois de Machado de Assis, ele é de 1839, eu sou de 1939, alguém que depois de um século e mais de um século viria a descobrir essas coisas comprovadamente saídas da mente do grande mestre, né? Então, há sempre um aceno da literatura para que se descubram coisas mais profundas, mais interessantes, não tocadas por críticos e estudiosos até então. Então, eu incentivaria os meus leitores, os meus alunos que me ouvem, e os meus livro Machado de Assis, Latência Sensual Consciente, eu os incentivaria a pesquisar algo que trouxesse maior riqueza, não só para Machado, mas para outros e outros autores, né? Por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, na poesia, ele tem um livro só sobre de sensualidade cerrada, que ele não queria que fosse publicado antes da morte dele, né? Mas, num livro posterior aos que ele publicou em vida, existe um poema
cheio de latência sensual consciente, um só poema, que está aqui analisado está aludido por esse livro, e na obra que eu escrevi sobre Drummond, O Amor e Outros Aspectos em Drummond, que será, talvez, o próximo livro a ser reeditado, está ali, analisado por mim, em profundidade, esse poema, que deve ser um aceno para outros autores, outros pesquisadores, outros críticos, a irem à frente e pesquisarem não só no grande Drummond, mas em outros autores, não só narradores, mas também poetas. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, muito agradecido à professora Aline pelo convite, pela oportunidade que me dá de eu divulgar as minhas ideias. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós que agradecemos, esperamos poder contar com a sua presença, mesmo que seja virtual, conosco em breve. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau.